...104,9 Aimorés FM, agradecendo aí a sua paciência e a sua audiência. A você que nos acompanha via aplicativo, o nosso bom dia, boa tarde ou boa noite. A você que nos acompanha aí no Facebook, obrigado pela paciência e audiência. E você pode compartilhar aí com seus amigos e familiares. Bom dia também, boa tarde ou boa noite a você aqui no canal Luizão Pressão no YouTube. Aproveite e se inscreva em nosso canal. No dia de hoje, estamos recebendo Frei Renan aqui no Alfa Estúdio para um bate-papo. Hoje, de frente com Luizão. No primeiro momento, vou abrir o espaço para que Frei Renan possa dar um seu bom dia a toda a comunidade. Olá a todos os nossos ouvintes do Aimorés FM 104,9. A cada um de vocês que está contribuindo para que isso possa chegar em outros meios de comunicações, nosso muito obrigado. Obrigado ao Luizão, ao Alfa Estúdio, ao Cauã e a todo mundo de Serra, em especial a cada um de vocês. Pessoal, lembrando de deixar seu like aí no vídeo, compartilhar e qualquer dúvida, comente aí embaixo aí, tá bom? Frei Renan, nós tentamos realizar o nosso bate-papo alguns dias atrás, algumas pessoas até nos presenciou ali na igreja Senhor Bom Jesus, na Matriz. Fizemos ali, né, toda uma bateria de bate-papo, mas infelizmente perdemos assim todos os arquivos, né? Você já teve essa experiência de estar produzindo algo e durante essa caminhada perder todo o seu material? Luizão, eu creio que coisa até pior já aconteceu, mas desse nível sim. Estava concluindo meu curso de teologia e no final do curso, trabalho todo feito e faltavam apenas, se eu não me recordo, 2 páginas só para terminar. E o que eu fiz? Apertei algum teclado no notebook e sumiu o trabalho. Pensa no desespero de 6 meses produzindo um trabalho de campo, pesquisa e perder tudo. E graças a Deus depois eu consegui recuperar. Mas foi um desespero muito grande. Frei Renan, nós estamos aqui no Alfa Estúdio em Serra dos Aimorés para o nosso bate-papo de hoje. E a primeira pergunta é: quem é Frei Renan? Muito bem, é uma pergunta muito difícil, né? Até eu mesmo responder. Quem sou eu? Porque muitas das vezes quando a gente se choca com nós mesmos, muitas das vezes não nos reconhecemos. Então, Luizão, quem sou eu? Sou carioca da Gema, natural de Santa Cruz, Rio de Janeiro, Zona Oeste. Tenho 26 anos. Tenho 2 irmãs, parte de mãe, parte de pai, sou filho único. Atualmente sou licenciado em filosofia, bacharel em teologia e pós-graduado em teologia. Frei Renan, você falou que, né, tem mãe, tem irmãos, mas fala um pouquinho, né, da sua mãe, do seu pai, dos seus familiares, para que possamos conhecer você um pouco melhor. Muito bem. É uma família bem numerosa, muito grande. Quando se reúne, eu digo que é uma cidade, né? Que é uma cidade, porque é muito grande mesmo. Uma família muito alegre. É um pouco de brasileiro com um pouco de europeu, portugueses, família do meu pai.
Minha mãe é uma pessoa bem extrovertida, muito... Mãe, saudades, um forte abraço se estiver nos vendo aí. Ao meu pai também, um forte abraço. E desde já, desejar um feliz Dia dos Pais ao meu pai e a todos os pais aí do Brasil. Minha mãe praticamente foi que me criou, junto com a minha avó, né? No meu bairro, lá onde eu nasci e vivi por bastante tempo. E também foi que me incentivou a estar, me educou a estar nesse meio religioso, mas não com fim para ser sacerdote. Meu pai mora também lá no meu bairro atualmente, Santa Cruz, mora um pouco longe da minha mãe, e conheci o meu pai com mais ou menos em torno de 6, 7 anos de idade, pelo fato de ser separado e viver em outras cidades e tudo mais, né? Mas uma convivência perfeita, maravilhosa. Inclusive estou morrendo de saudade do meu pai, da minha mãe. E é isso, Luizão, uma família muito grande. Resumindo, minha família é uma mini cidade. Mas você não falou os nomes, né? Do pai, da mãe, dos sim, irmãos. Luizão, desculpa. Mônica, né, minha mãe, Mônica de Oliveira Alves e Luiz Carlos do Nascimento Dantas. E seus irmãos? Andresa Francisca da Hora Alves e Amanda Francisca da Hora Alves. Frei Renan, então você é carioca da Gema. É verdade, Luizão. Carioca da Gema. Para quem não conhece, meu bairro é Santa Cruz, o primeiro bairro e o bairro mais populoso da cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, faz tempo também que eu não vou. Creio que já está com quase 1,5 milhão mais ou menos de habitantes, só no meu bairro, viu? É um bairro também muito populoso. Atualmente a fonte de renda da cidade são os comércios locais, as exportações e a empresa CSA ThyssenKrupp. Frei Renan, falando do Rio de Janeiro, e a violência, conviveu com ela? Luizão, é uma pergunta, creio que seja muito universal. Violência no Brasil tem em toda a cidade. Rio de Janeiro, creio que seja por causa de ser uma cidade muito turística, muito bem localizada e focada o tempo todo em todas as mídias sociais, quanto para o lado turístico, quanto para o lado de informações políticas e sociais. Conviver, Luizão, não conviver, pelo fato do meu bairro ser um pouco afastado do centro do Rio, em torno de 1h30 de trem, né? E de outros transportes em torno de quase 2 horas ou mais. Mas não convivi, Luizão. Vi alguns fatos, mas comigo nunca aconteceu nada. A minha casa da universidade era bem distante, em torno de quase 3 horas de viagem. E eu nunca fui assaltado, nunca aconteceu nada assim de ruim, como a gente acaba vendo nas mídias sociais. Pessoal, creio que você que pensa e vê nos jornais, né? Nossa, tiroteio o tempo todo, morte o tempo todo, assalto o tempo todo. Se fosse assim, ninguém viveria, né, lá. Mas não é assim, não é desse jeito. Como a gente fala, não é puxar sardinha para minha cidade ou pro meu estado, nada disso. Mas Luizão, é a realidade que eu vi e vivi. O Rio de Janeiro é bonito mesmo, é belo. Creio que dizer que é tranquilo de se viver, eu digo que no Brasil inteiro não é tranquilo. No mundo inteiro não é tranquilo. Porque em toda a cidade, não importa se seja pequeno, se seja rural, se seja capital, tem sim, Luizão. Tem os perigos, tem os tráficos, tem tudo. Tudo. Hoje em dia tem tudo e em todos os lugares. Creio que seja isso. Um pouco de mídias sociais, às vezes, pelo fato de ser uma cidade muito bem visada, né? Em todos os meios. A relação de Frei Renan, que acredito eu que naquela época não era Frei ainda, mas aquele jovem Renan com as praias do Rio de Janeiro. Opa, saudade, gente. Minha infância, desde o meu nascimento até em torno de 6, 7 anos de idade, morava assim, em frente à praia, né? Chamada Sepetiba. Inclusive hoje em dia a empresa que
estar lá em torno da praia de Sepetiba acabou destruindo essa área ecológica e a natureza, como vem acontecendo em grande parte do Brasil. As praias dos rios, gente, maravilhosa, vale a pena visitar sim. E eu amo praia, amo litoral, amo estar ali na meio da praia. Inclusive aprendi a surfar, sempre gostei mesmo de esporte. Foi ali que eu creio que eu peguei minha paixão pelo esporte, né? De estar sempre em movimento, que eu sempre digo, né? Estar sempre em movimento, estar sempre ali com a vida ativa, mente sã, corpo sã. Frei Renan, em que momento, né, de fato, a fé, né, entra na sua vida? Luizão, a minha família é uma família muito bem, é muito religiosa, no sentido de a prática da fé. A minha avó, desde minha avó parte de mãe, ela era muito religiosa, né? E nós morávamos próximo de igrejas. Meu bairro, há muitas igrejas protestantes, também há muitos templos de outras denominações, de outras fés, como Umbanda, Candomblé, Espírita, e também há grandes igrejas católicas. Então, sim, vivi num meio de fé muito grande, inclusive de fés, né? E a minha avó era protestante, porém era uma senhora que era muito respeitada em meu bairro, era uma mulher de grande fé, a minha avó. Então, sim, sempre respeitando aquilo que eu sempre... assim, ela nunca nos obrigávamos a ir ou professar aquilo que ela professava, mas ela sempre dizia: é necessário ter fé, é necessário ter fé. Então, desde pequeno sempre ia nas igrejas protestantes, desde pequeno sempre estava em meios de fé, em meios de devoções populares. Então, creio que surgiu através da minha avó materna. Frei Renan, então a sua família, ela sempre teve essa proximidade com o segmento católico? Então, Luizão, não. É até engraçado, e muitos me perguntam, mas como assim? Você hoje em dia sair no caminho do sacerdócio? Não é todo segmento católico. Sempre foi protestante e pro lado também um pouco da Umbanda. Mas é mais pro lado protestante, que é o lado mais forte da minha família. Inclusive a religião, a professada é a Assembleia e Congregação Cristã do Brasil. Então, o segmento católico é mais pro lado da parte do meu pai, mas todo o segmento da minha família materna, creio que seja 99% é protestante. Frei Renan, em algum momento você pensou em ser padre ou você já tomou a decisão que seria frei? Luizão, creio que seja uma pergunta até longa e difícil um pouco de explicar. Não. Nunca pensei em ser padre, nunca passava isso na minha cabeça e nem sabia como era a formação, como fazia, o que tinha que fazer, até chegar a essa realidade entre ser padre, ser frei, o que era. Eu não tinha muito esse conhecimento, até pelo fato, como eu disse, da minha raiz ser protestante. Não, nunca pensei e nem pensava em ser padre. E aí, então, Frei Renan, em que momento, então, tudo isso aconteceu na sua vida? Luizão, até peço desculpa, esqueci de falar que eu também servi a aeronáutica, né, com os meus 18 anos, e foi nesse período que surgiu e despertou o meu olhar para a vocação sacerdotal. Trabalhava na base aérea de Santa Cruz, na Força Aérea Brasileira, do meu bairro, e trabalhando lá, um dia precisava de mim na capelania militar. E eu me assustei, mas como eu vou trabalhar na capelania militar, sendo que eu não tenho e nunca tive esse costume, né? Foi até um pouco difícil. Como eu vou trabalhar lá? Mas, como a hierarquia e disciplina, fui trabalhar na capelania militar, sendo que
a minha especialidade lá dentro não era nada no meio religiosa, era infantaria, também a área de controle de espaço aéreo e tudo mais. E trabalhando na capelania, o padre Jones, major capelão, um forte abraço ao meu padrinho, ele que também é um dos grandes... o grande exemplo para mim de padre de vocação foi ele, e também o padre Alessio Donizete Freire. E lá dentro, eu trabalhando na capelania, eu comecei a perceber que faltava algo mais em mim, necessitava de algo mais dentro da minha vocação. E conversando e pedindo as orientações espirituais com ele, eu comecei a perceber que ali era o meu lugar, mas ali como? Porque existem vários meios, né, dentro da igreja, como você disse, entre ser freio, entre ser padre, entre ser leigo consagrado, e lá eu creio que foi a partir do momento dessa experiência dentro da capelania militar que surgiu esse chamado, esse despertar. Em que ano isso aconteceu? Luizão, isso começou em 2013. Você estava com quantos anos? Estava com 18. E aí você, nesse momento, já deixou então a aeronáutica e já foi para um convento? Não, Luizão, foi tipo assim, quando eu já fazia faculdade, né? Já estava fazendo uma filosofia. Normal, sem ser religioso, somente no meio militar. Já estava em que período já? Estava começando a filosofia. Começando a filosofia. Era 18 anos começando a faculdade. E engraçado que é uma das faculdades que a igreja exige para nós que somos religiosos e que queremos seguir o caminho do sacerdócio. É a primeira faculdade que a igreja exige. É a filosofia. Licenciatura ou bacharelado. Então, foi algo assim bem... É até engraçado para mim que a partir desse momento que eu comecei a estar lá dentro, parece que... Como é que se diz? O despertar da vocação surgiu mais ainda pelo fato de que quando eu descobri que para ser padre era necessário ter filosofia, o meu olhar falou, opa, então talvez esse seja um dos sinais de Deus para me seguir esse caminho, essa vocação. Aí está a minha vocação. Quando você decidiu fazer esse curso de filosofia, o objetivo de ter esse conhecimento era para trabalhar nas escolas municipais, estaduais, ou era só para conhecimento mesmo? Era um conhecimento. Depois desse momento, então, você começou a viajar para estudar, ou como é que ficou? Não, Luizão, o que acontece? A partir do momento que eu estava dentro do meio militar, fazendo o que a gente chama de período vocacional, encontros vocacionais, que são geralmente entre 1 ano, 6 meses, vai depender muito da instituição. E o meu fim, a minha vocação era para o meio militar, ser capelão militar. E nesse período meu de discernimento vocacional, dentro da caserna militar, eu fui estudar em São Paulo. Estudei primeiro meu período de seminário, foi em São Paulo. Rio de Janeiro, São Paulo. Exatamente, conexão Rio de Janeiro, São Paulo. Seminário Maria Mater Ecclesiae, seminário internacional, onde acolhe e onde nós somos formados pelos padres legionários de Cristo, onde eu tenho uma eterna gratidão, porque a gente até fala, no início do seminário que nós somos lapidados, nós somos formados para que no final nós sejamos aquilo que começamos. Legal. E foi lá, então, a primeira seminário que eu passei. Ficou quanto tempo lá? Lá eu fiquei em torno de 1 ano e alguns meses. Aí depois, qual o próximo passo? Depois voltei para o Rio de Janeiro. Retornando ao Rio de Janeiro, continuei meus estudos acadêmicos e minha formação. No Rio de Janeiro eu fiquei um tempo no seminário da Arquidiocese do Rio de Janeiro, 1 ano, e saindo do seminário do Rio de Janeiro, passei um período com a minha família,
porém continuei fazendo meus estudos acadêmicos. Nesse período com a minha família, creio que foi um período místico e divino, porque foi, como eu sempre falava e sempre penso, né? Foi um período assim como teve Jesus. Jesus, ele teve um período muito forte com a sua família, onde foi um período que ele pôde ter, como se diz, Luizão, a certeza e a força ao mesmo tempo daquilo que ele precisava fazer, da sua missão. Então, em todo esse período que eu passei com a minha família, que foi em torno de 1 ano e alguns meses, eu parei e pensei, eu não me vejo mais fora da igreja. E a minha vocação está aqui. Servir, formar e ser igreja dentro de outras famílias, assim como foi na minha família. A sua família, então, no primeiro momento, ela já abraçou de imediato ou nesse período que você esteve com sua família, aí sim que ela falou, não, é o que ele realmente quer, vamos agora apoiar? Ou você recebeu esse apoio desde o início? Não, Luizão, é até engraçado, porque creio que todos os filhos, ou qualquer pessoa, um casal, ou qualquer ser humano, ele espera um retorno daquilo de bom que ele quer fazer para alguém ou para um grupo de pessoas. O meu foi ao contrário, eu já estava formado, né, na aeronáutica, morava inclusive sozinho e tudo, e chegar para minha mãe e falar que eu quero ser padre, coisa que eu nunca havia dito antes, nunca havia despertado ou dito em qualquer momento da minha vida, porque alguns que já desde pequeno já diz, né, mamãe, quero ser padre, ou o que você quer dizer, quero ser padre? Eu nunca disse isso. E quando eu falei, mãe, estou indo para o seminário, foi aquela reação, hã? Mas que seminário? Existem seminários acadêmicos e tudo mais. Quando eu falei, não, mãe, seminário, ser padre. Não, eu não acredito. E foi engraçado porque eu fiquei feliz de ser aprovado. Porque no período, para você ser selecionado e ser aprovado para entrar no seminário militar, passava por uma etapa, inclusive, bem rigorosa e tudo mais, né? Você precisava passar por exames sérios de saúde, precisava passar por exames psicológicos, entrevistas, e, se eu não me recordo, nós éramos em mais de 30 na época para a seleção, e só foram 8 aprovados. E eu fiquei super feliz, porque ao mesmo tempo que eu estava com aquela coisa, aquele todo entusiasmo, aquele primeiro amor pela vocação, pela igreja e tudo mais, e ao mesmo tempo eu estava trabalhando na capelania militar, e eu falei, mãe, vou ser padre. Eu pensava, minha mãe vai achar algo maravilhoso, fantástico e tudo mais. Mas não, falou, não, ser padre, não. E foi aquele, e eu com toda aquela felicidade, foi igual a planta, murchei. Murchei, porque eu falei, gente, se a minha mãe, de quem eu esperava toda a força, me disse não, o que eu vou esperar aqui do todo mundo, do resto? Mas, graças a Deus, a minha comunidade de origem, chamada Paróquia Militar Nossa Senhora do Loreto e Capelania Militar Nossa Senhora Aparecida, inclusive um forte abraço ao capelão Fábio Macerro e todos os paroquianos da comunidade de origem, um forte abraço a todos vocês. Graças a Deus, a minha comunidade foi um alicerce no início da minha vocação. Creio que Deus, ele colocou-me no caminho correto, perfeito. A minha comunidade, ela me deu um forte apoio, porque a partir do momento que eu for ordenado padre, serei o primeiro padre que vai sair da minha paróquia de origem. Todos que estão lá não nasceram lá, não moram lá, não frequentou aquela paróquia. Vieram de outras realidades e se entronizaram lá.
Mas, por exemplo, para mim foi um momento assim muito, não foi tão bom, assim, foi muito ruim. Mas creio que todos nós que estamos nesse caminho e nessa vida passamos por esse momento. E também é necessário, porque isso hoje em dia eu vejo como que foi algo assim que, Luizão, me ajudou muito a saber se realmente é esse que é o caminho que eu quero, realmente é isso que eu preciso passar. Sim, foi necessário, está sendo necessário e será necessário eternamente. Frei Renan, essa relação de que padre não pode casar, frei, e eu não sei, mas isso mexe com a sua cabeça ou não? Você administra isso bem, tendo a certeza de repente que não vai constituir família a ponto de ter filhos, e sim cuidar dos filhos dos outros. Como é que fica isso aí? Luizão, tem uma pergunta muito... A gente até fala, nós que estamos nesse meio, uma pergunta até um pouco superficial. No seguinte ponto: a partir do momento que... como é que eu vou ter essa certeza? Eu só vou ter a certeza quando eu morrer. Existem padres religiosos ou religiosas que ordenaram padre, trabalharam 10, 20 ou até acabou de ser ordenado, passa um ano e, nossa, realmente minha vocação não é essa. Deixa o celibato, deixa a vocação sacerdotal, constrói família, casa e são super felizes. E sempre dizem: sou muito grato à igreja pela formação que me deu. Agora, como eu, Frei Renan, vou ter a certeza quando morrer. Quem sabe amanhã ou daqui a 5, 10, 20 anos olha, até aqui Deus quis que eu fosse frei, padre. Daqui para cá, vamos seguir aquilo que Deus quer. Luizão, agora eu sempre digo que se eu estou aqui e estou feliz, ninguém me obrigou a estar aqui. A igreja não me obriga a ser celibatário, a igreja não me obriga a estar aqui. Eu estou aqui porque eu quero e porque eu, Frei Renan, percebo que hoje esta é a minha vocação sacerdotal. Frei Renan, eu acredito que não só a minha pessoa, que estamos aqui no bate-papo de frente com o Luizão, e é uma pegada diferente aqui, a gente até agradece as pessoas que estão aí nos acompanhando, vai servir de modelo para um trabalho futuro aqui no Alpha Studio, mas existe a pergunta, né? Por que o padre não pode casar? Por que o frei, né, não pode casar? Você recebe esses questionamentos no dia a dia? As pessoas também te perguntam isso? Desde quando a gente entra no seminário, no primeiro dia até o último dia, como eu converso com os padres mais idosos, mais velhos, são perguntas que vai ficar eternamente na história da sociedade. O porquê os padres não podem casar? Por mais que tenham estudos, por mais que tenhamos muitas informações, mas as pessoas muitas das vezes, né, continuam perguntando o porquê. Será que é uma coisa que está muito desatualizada a igreja? Ou será que a sociedade está atualizada demais? Não. Luizão, são 3 fins. Primeiro, é prestar bem atenção nos 2 T. Nós na teologia utilizamos 2 T. O T minúsculo, que vem de tradição. Tradição de família, tradição popular, tradição de... minha tradição é final do ano reunir minha família e sempre meia-noite dar um abraço coletivo. A nossa tradição da nossa família, da nossa cidade, é a cidade inteira ir para a rua. Então é uma tradição com T minúsculo. Agora, a tradição que nós seguimos do celibato é uma tradição com T maiúsculo. Então a tradição com T maiúsculo é a tradição apostólica. Primeiro, o porquê o padre não pode casar? Primeiro, são 3 fins. O primeiro fim, escatológico. Segundo, eclesiológico. E o terceiro,
cristológico. Como assim? São coisas até um pouco esquisitas de se ouvir, né? Escatologia, nós estamos na teologia, é o fim. As pessoas falam, é o apocalipse, os fins dos tempos. Então, são estudo do fim. Então, nós que estamos nessa vida, nós antecipamos aquilo que muitos e todos nós que seguimos o caminho do bem e fazemos sempre o bem, iremos fazer na vida celeste. Não haverá essa relação entre casal, esposo, minha esposa, não acontecerá. Seremos todos seremos todos iguais. Então será algo celeste. Nós antecipamos essa vida celestial na terra. Segundo fim é o eclesiológico. Nós nos casamos com a igreja, e para a igreja e para o mundo. Então nós nos entregamos totalmente a todos e para todos. Um casal, ele se entrega totalmente, o esposo para a sua esposa e assim vice-versa. Então nós nos casamos com a igreja para todos. Então esse é o segundo. E agora o principal é o cristológico. Então o cristológico como já diz, mais ou menos resumido, né? O exemplo do Cristo. Nas Sagradas Escrituras e na tradição apostólica, desde o início da igreja, se nós percebermos nos estudos teológicos e também nos estudos científicos, aqueles que foram chamados por Cristo ou deixaram tudo para trás, como nós ouvimos na narração dos evangelhos, deixa tudo, vem e siga-me. Mas também, agora, aqueles que foram escolhidos para ser e para levar o evangelho de Cristo, deixaram famílias, esposa, deixaram tudo, literalmente, para somente viver das coisas do Cristo e, principal, ser Cristo na vida dos outros. Alguns relatos dizendo que Cristo casou, que Maria Madalena foi a namorada de Jesus e tudo mais. Olha, são totalmente coisas que a igreja não prega, a teologia não confirma, não afirma. Então assim, nós que queremos algo autêntico, é bom tomar muito cuidado, procurar sempre nos sites sérios, por exemplo, Vaticano News, Aletheia, Canção Nova, são sites assim autênticos na nossa fé e teologicamente também. Então, pessoal, tomem muito cuidado. Por que o padre não pode casar? Por fim escatológico, eclesiológico e cristológico. Jesus não casou, Jesus não teve mulher e são fatos provados. Simplesmente peguemos as Sagradas Escrituras e verifiquemos lá. Primeiro ponto Jesus era mestre. Todos os mestres naquele tempo não casavam. E Jesus, para cumprir a sua missão, era necessário cumprir aquilo que Deus queria. Faça-se em mim segundo a vontade do Pai. Então Jesus, ele se entregou totalmente. Inclusive a gente vê esse relato na cruz, né? Jesus se entregou totalmente a serviço e para todos. Então esse é o fim e a razão de nós, sacerdote, não casar. Frei Renan, mas, por exemplo, se eu resolver agora ser um ótimo católico ou até mesmo outro segmento aí, né? Eu posso então na locadora aí, hoje não é mais locadora, né? Mas eu posso, vamos lá no Netflix, em outros canais lá, baixar alguns filmes. E aí eu não preciso mais ler a Bíblia, né? Eu posso assistir alguns filmes e me tornar um grande conhecedor da palavra do Senhor. Funciona também ou não? Olha, Luizão, eu sempre digo, há muitos médicos formados hoje em dia pela Netflix, assistindo Grey's Anatomy. Não, vou te dar um exemplo aqui, a Janice Mara, ela fez uma maratona daquele O Bom Doutor.
E ela recebeu um certificado como um profissional da área da saúde. Good lá, doctor. é isso, esse negócio aí. Ela maratonou lá, assistiu todos os episódios, que uns 2 ou 3 dias maratonando. E ela recebeu lá. Eu falei assim, então ela já pode prestar serviço aí na comunidade como doutora, então. É que eu sempre digo, no mundo hoje em dia nós temos grandes médicos, grandes teólogos e grandes filósofos. Por quê? Hoje em dia está tudo muito mais fácil, né, Luizão? É muito mais fácil eu assistir do que eu ler. É muito mais fácil eu ver do que escrever. Então, se a gente pegar a exemplo das primeiras comunidades, das primeiras civilizações, eles pesquisavam, eles lutavam pelo conhecimento real ou o questionamento daquilo. Hoje em dia é ao contrário. As pessoas vê, afirma sem pesquisar e não compreende. Ver para crer. Entende. Eles entendem. Entendi, entendi. Mas será que entendeu mesmo? Não, ele somente entendeu, não compreendeu. Que vem da razão, vem lá do ser, lá de dentro. Então, assim, tomar muito cuidado, porque é muito bom, não é algo ruim. Inclusive, as séries, por exemplo, Maria Madalena, que está dentro da Netflix, vale muito a pena assistir, é algo até um pouco mais próximo, mas lembrando que tudo que a gente vê no lado dessas redes de, acho que é Stream Media, que a gente fala hoje em dia, é Netflix, HBO, Telecine, há muitas, como o Luizão falou conosco, há muitas coisas relacionadas, mas tomar cuidado que tudo que se remete à televisão, a filmes, há muita ficção, gente, para ficar algo um pouco melhor, né? Então, aquelas explosões, aquelas coisas, então tomar muito cuidado. Mas, não, como eu disse, sempre pesquisar em sites, em lugares autênticos, procurar ler, não é somente ver a imagem, procurar ver se num site está falando, outro site também está falando igual. Só tomar muito cuidado. Luizão, eu digo que está sendo algo muito bom mesmo, para nós hoje em dia, católico, para pessoas de outras fés, para todo mundo. A tecnologia está sendo muito bom, mas para muitos está sendo ruim, porque está ficando uma sociedade alienada, uma sociedade desinformada por tantas informações que nem sempre é formação. Frei Renan, em que momento o R. Dantas Fotografias entra na vida do Frei Renan? E antes mesmo de você responder, fala um pouquinho aí do R. Dantas. Quem é R. Dantas? Então, Luizão, o R. Dantas começou há 3 anos já. Começou em Vitória, Espírito Santo. Em um certo dia, nosso convento fica próximo ao Porto de Vitória. Inclusive amo aquela cidade também, acho lindíssima aquela paisagem do Porto de Vitória. E eu caminhando, como sempre, fazendo meu esporte lá. E eu vi aquele pôr do sol maravilhoso. Vou tirar uma foto, né? Não custa nada. E publiquei no meu Instagram. E no Instagram pessoal que eu tinha. E essa foto repercutiu. Como assim? Primeiro, Gazeta Online pegou essa foto e fez o repost na sua página. E já fiquei todo feliz. Gente, o Gazeta, que é a filiada da Globo, né, do Espírito Santo. Nossa, gente, não acredito. E em seguida, o Tribuna Online também fazendo esse repost. Eu falei, gente, eu não acredito que isso está acontecendo. E eu todo feliz lá, né, dentro do comentário, tá fazendo repost, tá ficando... E mais à frente, outras páginas do Instagram e fazendo repost, publicando. Eu falei, gente, eu não acredito que isso está acontecendo. Pô, mas eu tirei por tirar essa foto, foi algo assim tão espontâneo. E depois um fotógrafo do Gazeta, inclusive o Ricardo Medeiros, me mandou uma mensagem perguntando se poderia publicar ela no jornal, porque lá tem se eu não me recordo, é o Jornal da Manhã, agora não me lembro, Fala Amanhã, é um jornal que passa às 5 e pouco da manhã e termina, acho que é 8 ou 7 horas da manhã. Geralmente eles publicam a foto da semana. E
pra publicar minha foto. Eu fiquei, tá, mas tipo assim, a ficha não tinha caído ainda. Falei, tá bom, pode publicar. A foto ficou muito bonita, muito bem feita. Você é fotógrafo? Foi eu. Não. Nossa, a foto ficou muito, muito boa mesmo. Vamos publicar ela então. E quando publicou, que minha ficha caiu. Eu falei, gente, uma foto assim tão... tirada tão rápido, com o celular, correndo, parei, tirei e saí. Como é que pode repercutir tão rápido? Naquele momento começou a despertar o meu olhar pela fotografia. Porque ele começou a me dar dicas de foto, começou a me orientar, por que você não faz isso? Vai lá no porto, hoje o tempo tá bom para tirar foto. E eu comecei a tirar foto de algumas paisagens do centro histórico de Vitória, comecei a fotografar alguns bichos, algumas coisas que a gente começava a ver, não era tão bom assim, mas você via que tinha algo diferente, e começou a despertar esse olhar em mim. E aí eu conheci uma página também chamada Marketing na Fotografia, que está no Instagram, e ele começou a nos orientar, inclusive um trabalho voluntário que ele fazia, e esse trabalho foi muito bom para mim, porque eu não tinha noção, né, de como enquadramento, tudo aquilo que a fotografia nos pede, como algo amador ou profissional. E começou a me ajudar muito, muito, muito ao marketing da fotografia, como colocar a fotografia e a minha vocação, essa sintonia, né? E foi muito bom para mim porque tá me ajudando e me ajudou até hoje no meu olhar de fé também, Luizão, melhorou o meu olhar de respeito, o meu olhar de como religioso mudou muito, 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 porque a fotografia, assim como qualquer uma outra arte, nós necessitamos da natureza. E existe o filósofo Kant, que ele usa muito a palavra belo, né? O belo, o que é o belo? Então, eu sempre dizia que o belo é a cópia da natureza. Então, o meu raciocínio, se a natureza é bela, e se tudo que Deus criou é bom, então a arte também é belo, então a arte também é divina. Então, assim, sempre uso esse exemplo para mim e para tentar evangelizar através da arte, através dos meios de comunicações e através especialmente da fotografia. Aí começou o R. Dantas. Agora, o R. Dantas específico, né? Como surgiu? Foi tipo, quem assistiu, né? Eu creio que quase todo mundo, o filme Homem-Aranha. Como vai ser o meu nome? Uniforme. Um nome que fica como um logo, para não ficar como algo religioso, mas como algo simples, que seja fácil de ser procurado. Eu fiquei FR, o que eu coloco? No início não tinha nem nome, era como quando você cria a conta do Instagram, né? Ele automaticamente já te dá um nome assim, específico, se você queria colocar, fica, senão você cria um que não existe. Ficou lá um nome que eu nem lembro qual que era. Não sei se era Renan, não sei o que. Lá era um nome bem diferente, que ninguém conseguia encontrar. Qual é o seu nome no Instagram? O número não sei o que. Eu falei, não pode. Tem que ser algo muito simples que todo mundo consiga encontrar. E nessa página de marketing na fotografia, eu perguntei, olha, o que eu faço? Ele, qual é o seu nome? Eu falei, Renan Alves Dantas. E eu falei a ele, como é que as pessoas te conhecem no meio sem ser religioso? Eu falei, Dantas. Pelo fato de ser militar, é meu nome de guerra, Dantas. Por que você acha de colocar R de Renan e Dantas? Aí ele, melhor, R Dantas Fotografias. Aí eu falei, fácil, simples, qualquer um encontra. Falou, põe esse nome, vai dar certo. E Luizão, e não é que não deu? Creio que foi em poucos meses, eu tinha em torno de 100, e começou 100, 200, 300. Tinha semana que era em torno de 200 seguidores por dia. Agora eu tô um pouco parado a corrida também, porque eu não posso deixar de lado o meu serviço religioso. Mas foi algo assim que, Luizão, hoje em dia é uma paixão muito grande, muito, muito grande mesmo. E creio que essa paixão vai seguir para minha vida toda.
e gratidão eterna a todos eles. Dantas, você já esteve em vários países, porque quando a gente entra lá na sua página, Dantas Fotografias, vê fotos aí de vários estados, né? De vários países. Você, até onde eu sei, tem 20 e poucos anos de idade, 26, né? Isso. Você já viajou por muitos países. Fala pra gente aí essa experiência de viajar pro exterior e também de fotografar nesses países aí. Luizão, como eu falei falei no início, né? É algo que está ligado com a minha vocação, com esse dom que Deus me deu, a fotografia, e ao mesmo tempo aquilo que eu gosto de fazer. Muitos pensam que nós religiosos somos robô. Nós não somos robô, temos as nossas paixões, assim como todo ser humano. Uns gostam de desenhar, outros gostam de... Então, a minha paixão desde o início, como eu disse aí, gosto muito de fazer esporte, de estar nesse meio. Tenho a paixão e minha experiência desde pequeno com skate, com surf, e essa aqui é nova, a minha fotografia. E a minha paixão também sempre gostei muito, 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 de viajar. Essa experiência de conhecer novas culturas, essa experiência de conhecer novas pessoas, essa experiência que a gente chama na igreja de missão, essa experiência missionária. Então, Luizão, foi algo que, para minha vocação, antes de ser padre, foi experiência fantásticas. Mas, antes de ser religioso, antes de ser essa vocação religiosa, foi uma experiência fantástica. Agora, sendo frei, foi melhor ainda. Por quê? Você vai com um olhar missionário, com um olhar, eu creio que seja um olhar cristológico, com o olhar do Cristo, ao mesmo tempo com um olhar fotográfico e com aquela sua paixão, que você gosta de viajar. Luizão, foi algo assim que para mim, em alguns países visitando, inclusive a lugares muito, muito, muito de situação precárias e também com situações assim, que as pessoas falam, é o meu sonho, é toda a minha paixão conhecer tal país. Então assim, mas quando você se coloca, eu sempre me procuro a me colocar como um membro daquele país, não como um turista. Se eu vou passar, nem que seja uma semana, eu procuro viver como vive aquele povo, para viver uma experiência como muitos não vivem, para ser, para ver, para conhecer. Então assim, isso é muito importante para nós que gostamos de fotografar e para mim, como a minha vocação religiosa. Dantas, né? Falando agora com Dantas Fotografias, está lá na página do Instagram. Você fez um trabalho aqui na comunidade, todo mundo já está acompanhando isso de perto, que foi registrar esse momento de pandemia, né? Esse momento que nós estamos vivendo ainda aqui na nossa comunidade, um olhar diferenciado, né? Um registro fotográfico desse momento em que vivemos, que é o momento de pandemia. Mas também, ao mesmo tempo, esse trabalho, você conseguiu ser premiado. Queria que você falasse aí conosco, né? Por que você decidiu fazer esse trabalho relacionado à pandemia dentro da comunidade de Serra dos Emorés? Nós estamos em Serra dos Emorés, Minas Gerais, cidadezinha aqui do interior com menos de 10 mil habitantes, mas esse trabalho ele concorreu aí com outros países, com grandes fotógrafos, e mesmo assim tivemos um êxito, né? Então queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, Luizão, para quem não sabe, é um concurso internacional de fotografia chamado 35 Award. Para quem tem dúvida, depois colocamos na descrição aí, tá, do vídeo. Esse concurso ele acontece uma vez por ano e a cada ano eles pegam temas específicos. Por exemplo, esse ano está muito forte a pandemia. Geralmente esse concurso, as inscrições começam em fevereiro ou geralmente começa em dezembro, que se encerra. Então esse ano já é o 6º ano do 35 Award, com temas específicos que foi quarentena, Covid-19, com o tema preto e branco,
e outros mais. Tem lá no site, quem tem dúvida, procura lá. E eu ganhei com o tema Quarentena Covid-19, com as fotos da cidade aqui de Serra dos Aimorés. Por quê? Eu comecei esse trabalho de fotografia aqui na cidade, e como em toda a cidade eu comecei. Luizão, eu sempre digo que nós temos que valorizar aonde nós estamos, ver a criação de Deus, ver a criação divina aonde nós estamos. Por mais que às vezes nós pensamos que não há beleza, aonde a gente menos espera, sim, há a mão de Deus, há o belo. Comecei esse trabalho dizendo, inclusive com uma frase que eu sempre coloquei lá no meu trabalho, que estava concorrendo, que é: a fotografia, ele tem o dever, a tarefa de contar a história para o futuro. Se nós pesquisarmos sobre o fato que aconteceu lá em Hiroshima, em Chernobyl, com os nazistas, a primeira coisa que a gente vai pesquisar lá no Google, pesquisar campos nazista, o que vai aparecer, Luizão? Fotos. Pesquisarmos o que aconteceu no Rio de Janeiro no ano de 1940. Tá lá, fotos. E embaixo, relatos. Mas geralmente o que chama mais atenção são as fotografias. É aquilo que realmente aconteceu. Então, Luizão, eu creio que seja uma tarefa muito importante, a fotografia. Então eu uso esse meio e estou usando, e graças a Deus fiz essa experiência aqui da pandemia em Serra dos Aimorés, aonde sou grato eternamente a cada pessoa, a cada pessoa que vive nessa cidade, que me proporcionou a viver essa experiência da pandemia, da Covid-19, da quarentena aqui. Coisa que creio eu que se fosse uma capital não seria a mesma, eu não teria essa oportunidade que eu tive aqui de fotografar, até pelo fato de ser uma cidade pequena, como disse o Luizão, menos de 8 mil habitantes, né? Ou 8 mil, menos né? de 10. Menos de 10 mil, menos né? de 9 mil, quase 9. Menos de 9 mil habitantes, uma cidade um pouco distante de outras cidades, uma realidade um pouco rural. Então, assim, é uma experiência que nem todo mundo, nem todo fotógrafo vive ou está vivendo. Então, e como disse o Luizão, eu fiquei no top 3 nesse concurso com o tema Quarentena, Covid-19. Fiquei no top 200, concorrendo com mais de, se eu não me recordo agora, mas depois eu também coloco lá, acho que foi 160 países concorrendo, com mais de 8 mil fotos que estavam no concurso, e, se eu não me engano, foi quase 4 mil fotógrafos do mundo inteiro. R. Dantas Fotografias, você está falando das fotos aí que foram premiadas, e eu acredito que a comunidade aqui deve ter conhecimento de algumas delas, porque algumas realmente ela gera um olhar para nós que estamos olhando. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessas fotos que foram premiadas, e elas vão estar aí no nosso vídeo. Então, a primeira foto, creio que repercutiu internacionalmente, foi um destaque também em outras páginas sociais, em outras redes sociais. Primeiro foi a foto que todo mundo fala, que é a foto do gatinho, né? Que inclusive não é o gatinho. O destaque da foto era a pessoa, mas a foto ficou conhecida muito mais como a foto do gatinho. Por quê? Eu estava caminhando na cidade. Geralmente a fotografia, Luiz, da Covid-19, eu procuro fazer muito espontâneo. Tá fotografando e ninguém entende, às vezes eu tô agachado na rua, ou sentado, ou com o meu telefone, na época mais com o telefone na mão, e apertava e fotografava. Aí, deve ficar boa essa foto. Mas essa foi muito específica, porque caminhando na cidade, eu vi um andarilho encostado, aqui até muito próximo da rádio, e eu vi que ele estava sem máscara, estava até um tempo meio frio, e eu cheguei próximo dele
ou precisa de ajuda, alguma coisa. E fui levar uma máscara para ele. E ele me perguntando por que estavam todo mundo usando máscara. Ou por que estava todo mundo só volta usando máscara. E ele não. Eu expliquei para ele o que estava acontecendo no mundo. Relatei para ele a história, tudo. E que era necessário ele usar máscaras. E ele me disse algo que eu até coloquei na descrição do concurso, que era necessário colocar uma descrição e relatar aquela história daquela foto. E ele me disse: essa história de essa doença, então é só dita na televisão, porque na rua essa história não é a mesma. E eu me assustei, eu me deparei que tinha um gatinho saindo debaixo da sua coberta. E ele falou, e eu perguntei pra ele: mas e esse gatinho? Por que o senhor não deixa ele com alguém ou dá pra alguém? Não vou dar para ninguém, nem vou deixar, porque o que esse gatinho faz comigo é que muitos não fazem, é me dar carinho e atenção. E nesse momento eu fiquei muito emocionado mesmo. E eu perguntei: posso tirar uma foto? O senhor permite a ele? Uma foto? Eu: sim, uma foto, mas pra quê? Não, eu vou publicar, tô fazendo um documentário. Inclusive ele é uma pessoa muito culta, muito inteligente. Ele falou: documentário? Sim, nossa, que fantástico. Eu mostrei pra ele as fotos da cidade, né? Dei muita atenção pra ele, e aí ele: não, pode sim. E eu procurei sempre tirar fotos espontâneas das pessoas. E eu tirei a foto dele com um gatinho olhando. E essa foto me emocionou muito. Eu creio que emocionou muitas pessoas que viram. Mas muitos não pensavam que ele era um andarilho. Quando eu escrevi na foto, várias redes sociais publicando e falando. E foi aí que surgiu o tema, e foi a foto campeã do concurso, né? No top 3, que é Covid-19, cotidiano e história. Eu recebi aqui ontem no Alpha Studio aqui o diretor da escola estadual, Wanda Reuter, o César, né, para um bate-papo. E durante o nosso bate-papo aqui ele mandou até um abraço, né, para você. Então, assim, você conseguiu, nesse período que você está aqui na nossa comunidade, criar essa relação de amizade aí com várias pessoas, né? Sim, Luizão, em pouco tempo consegui cativar e ser cativado por muitos. É uma cidade que eu sempre falo e nunca vou deixar de falar. É um povo muito generoso, é um povo muito acolhedor, o povo de Serra dos Aimorés. Creio que seja até por causa do nome, né, Luizão? Serra dos Amores. Creio que seja por causa disso. Essa é um povo que eu serei eternamente grato ao povo de Serra. É um povo que desde o início, desde quando eu cheguei aqui, que foi vim para cá em dezembro, voltei para Vitória, depois vim para cá em fevereiro morar definitivamente. Foi um povo que me acolheu muito bem. É um povo que me inspirou e continua me inspirando a fotografar, a ser quem eu sou e a manter, a revigorar as minhas forças, a minha vocação. É um povo que eu vou ser grato eternamente ao povo de Serra dos Aimorés. Ô Renan, esse período, né, que você está aqui na nossa comunidade, agora está fechando esse ciclo, né? Você já sabe qual é a próxima cidade que você vai realizar esse trabalho? Sim, Luizão, estou rumo a Campo de Goytacazes, Rio de Janeiro, no interior do Rio, e não sei quanto período vou passar lá, não sei quanto tempo, mas esse é meu destino, Campo de Goytacazes. Você que decide para onde você vai ou você recebe essa informação? Não, Luizão, a gente não decide nada, simplesmente nós temos que cumprir, assim como outra e qualquer instituição. Temos hierarquia, disciplinas, e é onde precisa de mim, e é onde o meu serviço ou aquilo que vai me proporcionar no meu caminho vocacional, no meu caminho espiritual,
vias e caminhos melhores. Renan, fotografias, né? R. Dantas, fotografias. Frei Renan, as duas pessoas, elas se misturam, né? É até confuso, né, Luizão? Nessa caminhada. E aí nós precisamos agora ir para o encerramento do nosso bate-papo aqui no Alpha Studio, mas todos os convidados que nós recebemos aqui no estúdio, nós fazemos uma pergunta. E aí eu queria fazer essa pergunta para você. R. Dantas, fotografias, Frei Renan, já que as duas pessoas se misturam, já que estamos indo para o encerramento aqui do nosso bate-papo aqui no Alpha Studio, e ao mesmo tempo convidando as pessoas para que possa seguir aí o nosso canal, Luizão Pressão, aqui no YouTube, ativar o sininho, né, para receber aí as notificações. Renan Dantas, fotografias, Frei Renan, a vida vale a pena? Sim, Luizão, a vida sempre vale a pena. Por que a vida vale a pena? Primeiro, é algo divino, é algo criado por Deus. Segundo ponto, Luizão, se soubermos, tem aquela música, né? É preciso saber viver. É necessário saber viver. Como saber viver? Ser, fazer e estar. Ser mais humano, fazer é o fazer, né? Mas o mais para o outro, e estar sempre alegre, com amor e pensando que tudo e todos é de Deus, para Deus e com Deus. Frei Renan, eu agora pela manhã aqui na Aimorés FM tive a oportunidade de ligar a televisão aqui e eu vi umas imagens, hein, bastante interessante, imagens de áudio e vídeo, de uma publicidade, na verdade, A cena é um pai, ele sai da sua residência pela manhã, uma residência bem simples, uma residência padrão dentro da comunidade, e vai buscar a sua filha em uma outra residência. Quando ele chega na outra residência, já é uma casa assim bem interessante. Digamos, é uma residência de uma família do poder aquisitivo alto. E a sua filhinha está lá. E a sua filha, ao sair para fora, a filha também dessa pessoa de poder aquisitivo maior estava com um determinado brinquedo, brincando, e a filha desse pai mais humilde devolve o brinquedo para outra garota, mas devolve assim, poxa, eu queria levar, né? Esse brinquedo é mais legal do que o meu, é um brinquedo novo. E o pai, ele vê essa situação, né? E quando os dois estão retornando aí para sua residência, o pai dela vê uma pessoa numa campanha pedindo agasalho, ele tira a sua própria camisa e doa. Mais à frente ele encontra um senhor com dificuldades para empurrar um carrinho, já que ele trabalhava com vendas de flores, e ele empurra o carrinho junto com essa pessoa dá de presente a ele um vaso de planta, né, de flor. Mais à frente ele vê uma senhora numa determinada janela e pega aquele vaso que ele ganhou, aquelas flores, e doa para essa pessoa. E aí ele chega na sua residência mais humilde. Só que nessa trajetória a filha percebe, né, que talvez, pelo menos esse foi o meu entendimento, talvez o pai não conseguiu acumular riquezas, né, acumular valores, porque ele passou a vida inteira dividindo aquele que ele tinha, né, fazendo essa divisão com o outro. Talvez a outra família com poder aquisitivo mais interessante, talvez foi aquela família que decidiu talvez não compartilhar tanto. Porém, ele vê a filha dele brincando com um brinquedo mais, né, humilde lá, quebrado, até um pouquinho quebrado e tal. E aí no outro dia ele sai pela manhã, dá um jeito e compra esse brinquedo novo para a filha. Porém, a filha, ao receber esse brinquedo novo, pega o outro brinquedo dela, que é um brinquedo mais velho, e doa para um menino que está na rua. Então o entendimento, pelo menos o meu entendimento, foi de que a filha, ao ver
todo esse acontecimento despertou nela também esse interesse de compartilhar, né? De caridade. Para para Renan Dantas Fotografia, para o Frei Renan, existe dentro de você também esse sentimento de compartilhar, fazer esse compartilhamento, não só de bens materiais, mas compartilhar um abraço, compartilhar o afeto, compartilhar a atenção, estar próximo também dos mais humildes, ou, na verdade, como diz alguns cantores, né? Deixa a vida me levar. Como é que isso funciona? Luizão, a sociedade, ela está começando a, creio que, transcender, a melhorar. Mas a sociedade, ela estava esgotada. A natureza, ela estava a ponto de explodir. Mas explodir de quê? De desumanização. É uma palavra até grande, né? Desumanização. A humanidade, ela não estava mais humana. Ela estava dinheirista, carreirista, e é uma sociedade que ela estava superficial, suponhamos que descartável, como até diz Bauman, um grande filósofo. E, Luizão, é necessário sim. É até engraçado que não adianta, é até um belo exemplo, porque não adianta somente o pai dizer para o filho ou a mãe, vai lavar a louça, mas é importante que o filho veja o pai lavando a louça. Não adianta somente eu dizer para uma criança, escove os dentes. A criança precisa ver eu escovando os dentes. Por quê? Mais do que falar, Luizão, o exemplo é muito importante. Então, ser e estar nessa comunidade, que a gente fala na teologia, uma palavra até grega, koinônica, que vem de koinonia, que vem de comunhão, de partilha, é até um exemplo do próprio Cristo, né? Jesus, no seu tempo, no seu nascimento, não tinha nem onde repousar, né? A gente escuta a história, né? Em Belém, uma região muito, quem conhece, quem já foi lá, já até viu em Israel, uma região muito pobre, muito pobre. Imagina naquele tempo então, né, Luizão? E Jesus, filho de carpinteiro. Jesus seguiu o exemplo de quem? De São José, homem simples, obediente e trabalhador. Jesus seguiu o exemplo do pai porque viu. E, ao mesmo tempo, ele seguiu o exemplo de Nossa Senhora, Maria, que também ela foi uma serva obediente, cumpriu aquilo que Deus fazia. Então, Luizão, acho que para o tempo de hoje é necessário, sim, seguir um exemplo de uma música. Luizão, eu creio que quase todo mundo já ouviu. Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. É isso. Isso serve não somente para nós, que professamos a fé católica, professamos protestante, não. É para a sociedade. A sociedade precisa humanizar, ser mais humana, ser mais, respeitar. Nós estávamos perdendo o respeito com o outro, o respeito com a religião, o respeito com a cultura, e a sociedade precisa ser mais real. Ela estava ficando muito superficial e robótica. Se nós fôssemos fazer uma coisa, era robotizado, era automático. Então eu creio que essa pandemia, ela veio para nos humanizar e nos ensinar que dinheiro não alimenta. O que alimenta a sociedade é o amor, é a partilha. Porque eu creio que antigamente, Luizão, acho que sabe melhor do que eu, todo mundo, olha, faltou um pouco de sal. Meu filho, pega esse potezinho aqui, vai lá, veja com a vizinha lá, vê se ela tem, e depois você me devolve. E depois, tá bom, precisa não, tá? Então, a partilha, desde a primeira civilização, creio que até há uns 20, há uns 30 anos atrás, era muito grande. A sociedade foi evoluindo tudo, e isso foi ficando de lado, Luizão. Então a sociedade já precisa voltar a isso. Precisa ver que eu preciso do outro,
O mundo precisa saber a verdade. Então, ame mais, ouça mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Você teve um encontro, que eu já encerrando aqui, mas eu volto aqui. Você teve um encontro com Dona Mocinha Severo. Dona Mocinha Severo tem a homenagem aqui do município, que é o nosso terminal rodoviário, né, em homenagem a Dona Mocinha Severo. Dona Mocinha Severo também é mãe do primeiro prefeito de Serra dos Amorés, que é o Francisco Severo. Eu acredito que ele foi prefeito aqui em 2 mandatos. A mãe também de um ex-vice-prefeito, que foi o Brício, né, Brício Severo, que também foi do cartório aqui do nosso município durante muitos anos. Também do Hélio, né, o Hélio Severo, casado aí com Laísa, aí da papelaria Arco-Íris. Hélio Severo, que há alguns dias eu recebi a informação que já foi do Legislativo, naquele período ainda que o Legislativo não recebia, né, para prestar esse serviço para a nossa comunidade. Então, fechando aqui o nosso bate-papo aqui de frente com o Luizão, você teve esse encontro, então, com Dona Mocinha Severo, que ela já tem mais de 100 anos, né, de idade. E ela que recebia todos os anos aqui muitos familiares, né, festa aí de 2, 3 dias de evento. Eu estou ali na Associação Recreativa da Minoridade, na ARME, em frente à residência da família Severo, é 2, 3 dias de festa constante. Então, nesse momento de pandemia, esses mesmos familiares não vieram, mas você teve a oportunidade de passar um tempo com ela, né? Sim, Luizão, foi um grande livro. Eu sempre digo que é um livro que a gente nunca pode rasgar a página e nunca podemos deixar de pegar o marca-texto desse livro da vida e marcar esse momento fantástico histórico, porque aprender com os mais velhos é um grande aprendizado. A gente sabe escutar os mais velhos, aprender com os mais velhos, a gente nunca erra. E se errar, vai errar menos, porque Dona Mocinha, com os seus mais de 100 anos, se não me engano, está fazendo, acho que é 103, Luizão. Para quem sabe aí, coloca no comentário embaixo. Foi uma experiência assim que poucos têm, Luizão. Foi algo que até fiquei emocionado, porque ela também ficou emocionada. E como você disse aí, acostumada a ter simples festas na sua casa, com o seu aniversário, ela esperava, ela não perguntou cadê o pessoal e ficou esperando. Quando ela viu a minha presença, como todo mundo fala, que todos os anos sempre tem padres religiosos lá visitando, ela me viu e ficou muito emocionada e muito feliz. E assim, Luizão, escutar a Dona Mocinha é escutar a sabedoria de Serra, escutar a Serra dos Amorés. Quem é Serra dos Amorés? O que é Serra dos Amorés? Quer saber? Vai no Dona Mocinha, converse com ela. Ali você vai saber o que é Serra dos Amores. Então, creio que... Gente, eu sempre falo com os mais novos, e eu também sou novo, mais novo do que eu. Eu tenho que ir da minha idade. Aprenda com os mais velhos. Se você errar, vai errar menos. Escutar com os mais velhos é sempre um livro que você não se compra e nunca deve vender, porque é algo que é uma experiência que fica marcada para a sua vida como marca-texto da vida. Frei Renan, R. Dantas Fotografias, queria agradecer a sua participação nesse nosso novo projeto aqui, de frente com o Luizão. As pessoas vão ter a oportunidade de avaliar esse nosso trabalho. Eu espero que elas possam gostar dessa nova pegada, né? Eu acredito que isso vai durar por algum tempo e queria que você encerrasse deixando uma mensagem aí para a comunidade de Serra dos Amorés e também para os seus familiares e para aqueles que vão acessar esse material daqui a algum tempo. Sim. Primeiramente, quero agradecer ao Alpha Studio por estar contribuindo com esse projeto aqui. Desejo coragem, alegria. Quero também agradecer ao Luizão aí, Luizão Pressão, com essa voz dele, que eu acho que um dia eu chego lá, né? A Amorés FM 104,9 e a todos que estão deixando seus likes aí, os seus comentários embaixo. Gente, em breve eu respondo. Se a gente tiver alguma dúvida, qualquer coisa, coloca no comentário.
Quando eu tiver um tempinho eu respondo todo mundo. Lembrando também de seguir meu Instagram, Herdantes Fotografias. E, gente, muito obrigado à Pressão aí, o programa Pressão Luizão. Qual o horário mesmo, Luizão, do programa? A partir das 9h30 da manhã. A Aimorés FM. Gente, tem aplicativo perfeito, muito bom. Você que é de outro estado, fica sintonizado conosco na Aimorés FM 104,9. Luizão, a frase que eu deixo para todos é: nem toda reza é santa, nem todo escuro é breu, nem toda beleza encanta, nem tudo que tenho é meu. Nem todo amor nos ama, nem todo ateu sem Deus, nem tudo que não nos nega, nem tudo que tenho é meu. Nem toda reza é santa, nem todo escuro é breu, nem toda beleza encanta, nem tudo que tenho é meu. Nem todo amor nos ama, nem todo ateu sem Deus, nem tudo que é não nos nega, nem tudo que sou é meu. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria.